Eu me chamo Vilma Boechat de Souza Soares. Eu estou no 7º período da disciplina de Geografia, no Polo de Natividade. A nossa aula é aqui no primeiro normal, as salas 1001, e o nosso professor é o Neymar Salgado de Souza. Nós vamos falar sobre a evolução da cartografia no capítulo 3º do livro Contato Geografia, Rogério Martinez e Vanessa Garcia. Isso, o PNLD, foi utilizado em 2018, 2019 e 2020. Este livro. Então, ele foi... Nós vamos falar, nesta aula, sobre os mapas da Antiguidade, os mapas na Idade Média e os mapas do Renascimento, né? Depois nós vamos falar das tecnologias usadas, as tecnologias modernas, as modernizações e a produção dos mapas na atualidade. Nós vamos utilizar, na atualidade, a fotografia aérea, nós vamos utilizar as imagens dos satélites, vamos usar o SIG geoprocessamento e vamos falar também dos exercícios para avaliação, na hora que terminarmos a aula. Nós vamos falar agora da evolução da cartografia. A arte de produzir mapas é uma das formas de representação gráfica mais antiga da humanidade. Ela foi desenvolvida antes da escrita. A história do mapa se confunde com história humana, estudos e documentos históricos encontrados em várias partes do mundo. Nós vamos ver a comprovação de vários povos antigos que fizeram parte dessa cultura. Nós temos os árabes, os babilônios, nós tivemos romanos, os egípcios, chineses e também os indianos. Cada um deles desenvolveu a sua expressão cartográfica própria, com maior ou menos grau de complexidade. Ele foi produzido de acordo com as suas necessidades e também os domínios técnicos de cada cultura. Quer dizer, cada povo produziu a sua cartografia de acordo com a sua cultura. A produção dos primeiros mapas é considerada um marco inicial na longa jornada dos conhecimentos. É direção ao que hoje nós vamos chamar de cartografia. O aperfeiçoamento das técnicas de representação gráfica da cartografia desenvolveu-se na Europa. Os egípcios, por exemplo, eles dominavam métodos de medição de áreas de terras, eles utilizavam registros cadastrais dessas terras em documentos que eles chamavam de cartas geográficas. Já no Ocidente, os gregos utilizavam dos seus conhecimentos astronômicos e matemáticos e geodésicos. Eles foram pioneiros na utilização de métodos científicos nos registros cartográficos. A criação dos primeiros sistemas das coordenadas geográficas e a idealização dos mais antigos, das sistemas de projeção, processo evolutivo de projeção, tudo isso possibilitou a produção dos mapas mais precisos.
Nós tivemos nos primeiros sistemas das coordenadas a introdução de latitudes, longitudes que aconteceram na antiguidade. Para demonstrar como exemplo da antiguidade, nós temos o Mapa Mundi de Cláudio Ptolomeu, que ele era matemático e astrônomo. Foi o primeiro mapa mundi que nós tivemos. Os mapas agora na Idade Média. Na Idade Média foi diferente. Houve assim um retrocesso, porque eles utilizaram a influência do cristianismo. Elaborava tudo com base nas concepções religiosas, de acordo com as explicações bíblicas. Os mapas difundidos por religiosos cristãos representam um mundo de forma de um anagrama circular simples. Então, nós vamos verificar que este mapa, ele tem Jerusalém, a figura de Jerusalém, o rosto de Adão e Eva, são os primeiros, pessoas que moraram aqui na Terra, que Deus fez. Cristo com os braços abertos. Depois, a presença da Arca de Noé. Vocês sabem que a Arca de Noé foi o dilúvio. A presença de Roma. Logo em seguida, o Mar Vermelho. Depois do Egito, o Rio Nilo e também o Mar Vermelho. Isso tudo eram os mapas antigos. Depois, nós vamos passar. Agora, este que nós explicamos foi a Idade Média. Após o período da Idade Média, passou para nós outros tipos de mapa, que foi o Renascimento. No final da Idade Média, o avanço das grandes navegações desenvolveu uma cartografia com bases científicas. Então, entre o século XIII e o XIV, a produção da cartografia foi marcada pela elaboração dos mapas portulanos, que objetivava uma navegação marítima de qualidade e permitiu a vanguarda dos europeus. Quer dizer, a descoberta, portugueses e Portugal e Espanha, inclusive até a descoberta do Brasil. No século XVIII, através também das ciências, apareceram outros tipos de mapa, que eles deram o nome de mapas temáticos. O que eram os mapas temáticos? Eram as cartas geológicas, as cartas climáticas e também agrícolas e urbanas. Os mapas portulanos, eles eram aqueles manuscritos desenhados em pergaminho e pele de carneiro. Através dessas linhas, e com o auxílio da bússola, e eles utilizavam também o astrolábio, os navegantes traçavam as suas rotas das viagens e conduziam as embarcações eficazmente. Porque essas duas descobertas do astrolábio e também da bússola foi uma grande importância, assim, um impulso para a cartografia e as grandes navegações. Após isso, nós tivemos a tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade. As novas tecnologias, nós vamos ter a presença importante da informática. Depois, os satélites espaciais. Logo em seguida, as telecomunicações. Nós vamos ter o sensoriamento remoto,
que é uma tecnologia usada na obtenção à distância de imagem e outros tipos de dados e informações. Que essa captação do sensoramento remoto são captados em altitudes por meio de sensores instalados em aviões e em satélites artificiais. Os sensores eletrônicos, como scanner acoplado a satélites artificiais, são capazes de captar a energia refletida pela superfície da Terra e registrar elementos existentes no terreno através de fotografias aéreas ou imagens orbitais. Esses sensores, por exemplo, eles podem vir em aviões e eles podem ser tripulados ou não tripulados. Aqueles também que são digitados, né, por computadores e que fazem a moderna. A moderna tecnologia. Por exemplo, se for ver, por exemplo, uma mata, por exemplo, igual a Transamazônica, ver aonde estão as queimadas, onde está a vegetação melhor, contar as árvores. Então, sensores, são os drones, são sensores não tripulados. E eles utilizam menos tempo do que o ser humano. E tem condições de entrar em mata virgem em todos os locais. Então, é uma coisa de primeira linha, esses sensores. Essa tecnologia do geoprocessamento. Depois das imagens orbitais, nós temos agora também a fotografia aérea. É outra invenção espetacular. No século XX, com a evolução militar, teve grande impulso. A aeronave sobrevoa a área a ser fotografada. As câmeras, né, recebem os comandos de um computador instalado no avião. Olha aí que bênção, porque aí é tudo feito por computadores, sensores, tudo não tripuláveis. A fotografia torna-se importante para traçar todo tipo de mapa. Por exemplo, a carta topográfica, a fotografia aérea mostra uma área rural aqui na Inglaterra. Essa área rural aqui na Inglaterra, ela está mostrando que foi excelente essa fotografia ao lado aqui na Inglaterra. Ó, essa fotografia na Inglaterra, mostrando no livro. Agora, as imagens dos satélites. O lançamento de satélites no espaço e o desenvolvimento da informática tornou possível as imagens orbitais de todo o planeta. As imagens são obtidas através de sensores acoplados aos satélites artificiais e eles giram em torno da Terra. A capacidade desse sensor possui de enxergar os elementos da superfície terrestre. Esses sensores são de alta resolução, utilizados para gerar imagens bem detalhadas das ruas, dos quarteirões. Então, eles utilizam isso como no município para poder cobrar o IPTU, para eles verificarem ao vivo qual é a área realmente que está construída, né? Hein? Então, ver, por exemplo, os arranha-céus, as casas, que a pessoa fala, lá em casa eu só tenho tantos metros, mas passou o sensor, né? O sensor, o satélite, olhou e viu tudo, então não tem como a pessoa omitir
o cadastramento do IPTU. Não tem como, é omissão, agora não tem condição mais. Ali nós temos uma figurinha do arranha-céu Marina Bay, em Singapura. Nós vamos ver as imagens dos satélites e suas aplicações. As imagens fornecidas, nós vamos ver o drone, ele muito importante, porque o drone ele pode ser tripulado e não tripulado, com os sensores acoplados, câmeras, né? Então, tudo isso, uma grande tecnologia e com menor tempo e desgaste do ser humano. As imagens fornecidas pelos satélites orbitais são produtos mais avançados da sensoramento remoto. De acordo com a nitidez dessas imagens, que são produzidas imagens fornecidas, já que os satélites operam vários anos até serem desativados. Nós temos o satélite Landsat, Ignos, que é norte-americano, Spot, francês, CBERS, consórcio sino-brasileiro. Ele é utilizado em terras extensas. Então, nós verificamos que nós temos satélite Landsat, Ignos, norte-americanos, Spot, francês, CBERS, consórcio sino-brasileiro. É utilizado para monitorizar terras extensas. Por exemplo, queimadas na mata amazônica, em floresta, degradação de matas, nascente dos rios, alterações em geleiras, existência de jazidas minerais no subsolo. Imagem de satélite Landsat mostra também o rio Jamari. Aí nós vamos ver agora o SIG e processamento. O geoprocessamento, ele engloba técnicas matemáticas e de computação para colocar, organizar e interpretar de maneira simultânea diversas informações geográficas. Os SIGs são ferramentas, hardware, softwares, bancos de dados informatizados. Isto opera o grande volume de informações pelos sensores dos satélites. Podem ser sintetizadas na forma de vários tipos de mapas. Então, nós vamos ter outros tipos de mapas aqui, que é o mapa digital, que são relatórios, gráficos estatísticos e registros. A aplicação do SIG para fins de planejamento territorial, nós dizemos que pode ser urbano e rural. Para estudo de análises ambientais, análise demográficas e socioeconômicas. Um órgão público pode também utilizar a informação de um SIG para mapear o foco de uma doença. Por exemplo, nós tivemos uma doença brava aqui no Brasil, perigosa, a dengue. E combater a epidemia, o progresso CBERS, a China, Brasil, satélite sino-brasileiro recurso. Agora nós vamos efetuar um exercício de avaliação com um grupo de 6 alunos, sendo cada aluno, ele fará
separadamente o seu exercício, e o líder daquele grupo, ele vai dialogar entre eles, vai haver o diálogo, cada um vai fazer todos os exercícios e um só dará a resposta. Serão seis grupos de 6. Quer dizer, então, nós vamos fazer essa avaliação.